Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ter mais uma aulinha, nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Agora vamos à revisão da prova número 3, parte um e 2. Eu vou começar de trás para frente a revisão, pessoal, porque no finalzinho, né, a galera tá mais cansada, tá? Então aí para que você não tenha que assistir aquela aula inteira novamente, aquela aula grandona, vou começar pelo fim, tá bom? No finalzinho eu comecei a falar sobre uma ação de repetição de indébito. Quando você pagar maior para o Estado uma tributação, o que que você faz? Você pede o dia de volta, né? Essa é a ação de repetição de indébito. Para você pegar essa ação, para você pegar esse valor novamente de volta, você tem duas vertentes. Você pode ir direto na prefeitura e conversar para verificar se você consegue pegar de volta. Essa é uma situação administrativa. Ou você pode esperar passar o tempo e buscar resolver os conflitos judicialmente. Tá? Se você vai direto no judiciário, ou seja, você tem o prazo de 5 anos. Eu não quis ir na prefeitura, você tem 5 anos para poder fazer isso. Agora, se você optou por ir à prefeitura fazer e deu errado administrativamente, aí você tem um prazo de 2 anos depois da negativa do administrativo para poder resolver esse problema, para poder pegar o seu dinheiro de volta, tá? Só que o pegar esse dinheiro de volta não é tão simples, certo? Você pode pegar o dinheiro de volta, mas baseado numa compensação tributária, ou, às vezes, né, em um título de dívida pública, num precatório, você recebe também em precatório. Tá? Então acaba que você demora um pouco para receber de volta. E aí você não precisa protestar também, não, tá? Você não precisa protestar o título, você não precisa levar em cartório para você dizer que você tem direito de receber de volta o dinheiro do Estado, não, tá bom? Bom, gente, aqui eu expliquei um pouquinho sobre o ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB, né? COFIFOMOB, COFIFOMOB, lá, 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 lá. Eu coloquei que os três primeiros requisitos, ó, a competência, a finalidade e a forma, são vinculados. A competência está estabelecida pela lei, a finalidade também, a forma também, certo? Agora, o motivo e objeto depende, é relativo, né? Um carro estacionado no local equivocado, você pode multar ou você pode rebocar. A senhorinha, na verdade, um mercado que está ali com uma carne estragada. Você pode interditar o mercado ou somente multar o mercado. Então, existe uma discricionariedade, existe um juízo de valor, existe uma oportunidade de conveniência. Você olha para aquilo e fala: será que eu dou ou será que eu não dou aquilo ali? Será que eu aplico ou será que eu não aplico? Existe essa maleabilidade aí por parte do servidor público. Ele tem essa discricionariedade para realizar. Tá bem? Isso é em alguns casos, mas tem casos que não. Por exemplo, a senhorinha aqui com 74 anos de idade. O dia que ela completar 75 anos de idade, a aposentadoria ela é compulsória aos 75 anos de idade. Então, nota que aqui o objeto não vai ser discricionário, vai ser vinculado. Certo? Competência, finalidade, forma, motivo é pelo qual eu estou agindo. E o objeto é o verbo que aplica, tá? O verbo a ser aplicado. Essa é a logística dos atos administrativos. Eu comentei tudo isso porque, geralmente, né, o motivo ele tem que ser fundamentado. O motivo existe, e aí eu ajo e eu tenho que fundamentar aquilo. Só que tem situações que eu não preciso fundamentar. Por exemplo, quando eu vou demissir é ótimo, né? Eu vou mandar embora, exonerar uma pessoa demissível ad nutum, né? Aquelas situações em que eu não preciso fundamentar. Por exemplo, eu nomeio alguém para trabalhar aqui no Tribunal de Justiça. Essa é uma situação de um cargo em comissão. Eu simplesmente chamo o cara e não passou nem concurso público, é cargo em comissão. De livre nomeação e livre exoneração. Cargo em comissão é diferente de função de confiança. Função de confiança, você passou no concurso de escrevente, você foi nomeado, entrou na justiça, está lá ganhando seus 7 contos por mês, aí o juiz te chama por uma função de confiança, você vai ganhar 9 ou 10 ou 11 mil por mês. Tá? Então ela nota que você entrou com um escrevente técnico judiciário e assumiu uma função de confiança. Função de confiança é diferente de cargo em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Você entra fácil, mas você também não pode fazer compromisso com o seu dinheiro, porque se eles quiserem meter o pé na sua bunda, eles vão meter o pé na sua bunda e não precisa nem motivar. E aí eu trouxe essa lógica para explicar sobre a teoria dos motivos determinantes. O que é isso? De certa forma, ele não precisa motivar. Mas se ele motivar, aí ele é obrigado o quê? Ele é obrigado a seguir aquela motivação anterior. Se o servidor foi exonerado por conta do chefe dele, dizendo o seguinte, ó, nós temos que cortar gastos públicos, por isso que estamos metendo o pé na sua bunda. Aí fala, tá bom, ele vai embora. Na outra semana, eles colocam lá uma mulher para trabalhar no lugar, um primo, alguma coisa assim. E aí? Aí você fala assim, não, 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 não. Essa nova nomeação desse novo cargo em comissão está equivocada. Por quê? Porque vocês disseram que era para cortar gastos, né? Você não pode colocar outra pessoa no lugar agora, tá? Esse ato está vinculado ao motivo anterior do ato anterior. É a teoria dos motivos determinantes. Tá bem? Simples e fácil como tudinho na língua portuguesa. Vamos aqui, gente, só reiterando outros fundamentos. Esse quadro também é um quadro muito importante, que é um quadro que mostra aqui, né, a administração pública. A administração pública, ela presta, né, serviço público, e aqui em cima, e ela também presta atividade econômica. Quando ela presta serviço público, toda ela presta serviço público. Quando ela presta atividade econômica, somente as estatais prestam atividade econômica, somente sociedades de economia mista e empresas públicas prestam atividade econômica. Tá? Quando ela presta serviço público, quem que presta? União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Toda essa administração pública aqui, direta e indireta, ela presta serviço público.
tá? E ela, não somente ela, mas também os particulares que participam no processo de licitação e aí se tornam os delegatários, que são as concessões e as permissões. A concessão, ela só tem com de concorrência, modalidade obrigatória de licitação. Com de convenção de arbitragem significa que eu posso optar por levar o conflito que eu tenho com a administração pública para uma câmara arbitral e não necessariamente para o Poder Judiciário. E o consórcio, com o de consórcio. O consórcio é a junção de várias pessoas jurídicas pequenas para concorrerem com uma grandona, certo? Importante aqui também que temos que aplicar a logística da modicidade tarifária, então permite-se receitas alternativas por parte do concessionário. Ele pode usar ali a parte externa do ônibus para colocar adesivos, fazendo propaganda, por exemplo, daquela pasta Sorriso, né? Então, ele pode usar, que é uma fonte alternativa de renda, para que aplique-se a logística do princípio da modicidade tarifária, que é para que os valores das tarifas que são cobradas pelas concessionárias seja mais módico, seja menor. Tá bom? Assim como também tem que tomar cuidado que uma questão que muitos alunos erraram, tá? É que eu disse que não tem caráter de exclusividade. Quando você ganha a licitação, não tem caráter de exclusividade. Você ganhou, vai prestar o serviço público, vai receber do Estado, vai receber uma tarifa também do usuário, mas isso não impede o poder público de licitar novamente naquele setor em que você venceu a licitação. Não tem caráter de exclusividade. Eu achei que eu tinha sido bem claro nisso ontem, mas alguns alunos erraram essa pergunta. Então, por este motivo, é que estamos aqui fazendo a revisão de trás para frente. Tá bom? Só para a atenção ficar mais redobrada aí. Bom, aqui eu estava explicando, né, como que você monta agora um consórcio público. O consórcio público, pessoal, é diferente daquele consórcio ali que eu juntei ali, pessoas jurídicas competindo com uma outra. O consórcio público é uma criação de uma nova pessoa jurídica da administração pública indireta. Você tem um protocolo de intenção, que é feito pelo Poder Executivo. Eles colocam a intenção no papel, o papel é um contrato, o contrato é um protocolo. Protocolo de intenção. O protocolo de intenções ele é ratificado pelo legislativo respectivo e o legislativo respectivo aprova por meio de lei e cria-se uma nova pessoa jurídica da administração pública indireta que vai pertencer a cada um dos entes consorciados, tá? Cada um dos entes consorciados vai ter uma nova pessoa jurídica. Olha só, aqui você já sabe que a União ela tem autarquias, fundações públicas, sociedades de economia e empresas públicas. Agora, esse novo consórcio ele vai fazer parte de cada um dos entes aqui da administração pública, dos entes consorciados. Tá bem? Olha só, a União ela pode se consorciar com municípios? Pode. Ela só não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados não consorciados. Então, ela pode se consorciar com o município de Votuporanga e de Jales, porque o estado de São Paulo está consorciado. Mas ela não pode se consorciar com o município de Carneirinho e de Iturama, que é do estado de Minas Gerais, que não está consorciado. Então, a União ela pode se consorciar com municípios? Sim, desde que esses municípios pertençam a estados consorciados, tá bem? Uma outra informação importante é que se você, né, faz parte de um município em que demorou mais de 2 anos para fazer a lei que estava criando esse consórcio, esse município vai precisar da concordância, da anuência de todos os demais entes federativos para fazer parte dessa concessão, né, desse consórcio público. Tá bom? Beleza, gente? Bom, eu fui de trás para frente, pessoal. Aqui só continuando, comentando aqui que contribuição de melhoria e taxa são tributos que são de competência de todos os entes federativos, União, Estado, DF, município. Os impostos não. Os impostos você sabe que eles têm algum tipo de limitação. Olha só. A União trata do perito, o Estado do IPVA, do ICMS, do ITCMD, o município do IPTU, do ICSS, que ainda do TBI, e também o município ele faz o quê? Ele faz a COSIP, que é a contribuição sobre iluminação pública. Não é uma tarifa, porque a tarifa ela tem que ser divisível, específica, posto à sua disposição de utilização compulsória, né? Nós temos aqui, desculpa, a taxa, né? A taxa de serviço ela é específica, divisível, de utilização compulsória e posto à sua disposição. Específico porque algumas ruas têm a coleta feita num dia e tem a coleta feita no outro. Divisível porque você divide ali os lixos industriais dos lixos domiciliares, são diferentes. De utilização compulsória porque você não pode catar o lixo e enterrar no fundo da sua casa. Você tem que usar, enfim, a coleta de lixo por conta, né, do meio ambiente. E posto à sua disposição. Mesmo lá na praia que você não está indo naquela sua casa, está passando lá na frente, você tem que pagar. É a taxa, certo, de serviço. Diferente da taxa do poder de polícia, que a taxa do poder de polícia é para você conseguir, por exemplo, porte de arma, CNH, alvará, autorização, tá? Essa é a taxa. Só estou trazendo a baila aqui que a taxa tem que ser assim. Então, a iluminação pública não dá para você especificar quanto que cada um está usando da luz daquela rua, da rua Y, da rua X, certo? Então, por isso que não pode ser taxa, mas eles criam uma contribuição. Só a título de curiosidade, eu mencionei aqui que a União, né, ela legisla sobre o perito, que é o quê? O IPI, o Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural e o Imposto de Operações Financeiras, tá bem? Essa é a lei ordinária. Por lei ordinária faz isso. Lei complementar faz o IGCIR, o Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e o Imposto Residual.
tá bem? Esses são os tributos que são criados por meio de lei complementar de competência da União. Por lei ordinária, é o perito, né? O IPI, o Imposto de Importação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural e Imposto de Operações Financeiras. Certo? Maravilha, simples e fácil como tudo na língua portuguesa. Bom, gente, aí depois nós vimos aqui também, né, a força dos tratados sobre direitos humanos que o Brasil, né, assina. Lá fora, o chefe do Poder Executivo, ele vai como chefe de Estado, ele assina aquilo lá fora, vem, traz para dentro do Congresso Nacional, o Congresso Nacional ele aprova. Aprovar é confirmar, é referendar. É referendado no Congresso Nacional por um tipo de votação, é o quórum de aprovação. Se for um quórum idêntico ao quórum de aprovação das emendas constitucionais, então o Tratado sobre Direitos Humanos aprovado por um quórum de 2 turnos, 3/5 votos, vai ter força de emenda constitucional. Agora, se for um Tratado sobre Direitos Humanos que não for aprovado por esse quórum, mas for aprovado por um quórum de maioria simples ou maioria absoluta, vai ter força de norma supralegal. Tá? É supralegal, não é supraconstitucional. Tá? Está acima da lei, mas não está acima da Constituição. Tranquilo? Bom, agora eu vou continuar aqui comentando sobre a diferença de alguns órgãos, né, internacionais. Você tem o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Tribunal Penal Internacional, pessoal, ele julga pessoas, né? Para isso aqui foi criado para evitar aqueles tribunais de exceção, como o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Bagdá. Então, hoje, um humano, um ser que faz atentados contra a humanidade, ele é julgado pelo Tribunal Penal Internacional e não é julgado, né, por um tribunal que criou-se só para puni-lo daquele modo, igual fizeram, né, com o Saddam Hussein, né, o tribunal de exceção, o tribunal de Bagdá. Tá bom? Não, hoje em dia tem o Tribunal Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça ela é um órgão da ONU. É diferente de Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Certo? Aqui são alguns órgãos, né, pessoal, da ONU, o Conselho de Tutela, ele ajuda a reerguer um país que está destruído, tá? O Conselho de Segurança, que ele autoriza as invasões dos países, às vezes, para desmilitarizar aquele país. Certo? Um pouco antes aqui, bicho, saiu um negócio na frente. Um pouco antes, eu estava comentando aqui sobre os direitos humanos. Eu falei que um conceito de escravidão é coisificar o ser humano, né? Você atribuir uma característica de propriedade ao ser humano. Isso que é o conceito de escravidão, especificamente. Eu disse que os direitos humanos eles não são divisíveis, né? Eles são indivisíveis, por isso que ele vai se elevando. Conforme você ganha um direito, você tem a manutenção do direito anterior. Você não exclui. Então, por isso que você vai aumentando a dimensão dos direitos humanos. Relativismo cultural é os orientais, eles acusam o Ocidente de dizer que é só direito humano aquilo que é da cultura do Ocidente. Você aceita mulheres colocar silicone, fazer lipoaspiração, um monte de coisa. Tá, mas você não aceita ver uma mulher de véu lá, que é usada no Oriente por alguns países. Você acha que é uma ofensa à mulher. Você acha uma ofensa à mulher também colocar aquelas argolas no pescoço para ficar com o pescoço comprido. Mas você não acha uma ofensa fazer uma lipoaspiração, enfiar aquele negócio e ficar raspando na barriga assim, você acha que está tudo bem isso aí. Então, a diferença entre o relativismo cultural e o universalismo, né? Então, os relativistas, eles acusam o Ocidente de entenderem como direitos humanos somente que aquilo que é da cultura do Ocidente, certo? Essa é a lógica, né, que é utilizada aqui dentro dessa teoria, desse princípio do direito humano. Nós temos também a ONU, pessoal, ela tem os órgãos da ONU, o Secretariado, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, a Assembleia Geral da ONU e a Corte Internacional de Justiça. Só coloquei aqui, isso aqui tem uma divisão, tá? Aqui é diferente. A ONU é o sistema global e a OEA é o sistema regional. Então existe uma diferença aqui. Eu tenho um corte aqui no meio que eu não coloquei, mas existe uma diferença. A OEA, ela tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela tem as recomendações que ela faz para a alteração do ordenamento jurídico interno, como por exemplo a criação da Lei Maria da Penha e às vezes também a indenização das famílias. Se ninguém respeitar, vai para o primeiro informe, segundo informe, depois manda para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bem? Bom, maravilha. Aí, pessoal, eu caí em alguns assuntos aqui é, diferentes. Não sei por que que eu estou aqui, mas foi um comentário, né, sobre uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina. Tribunal de Ética e Disciplina, se eventualmente você perder, o recurso é para o próprio Conselho Seccional. Assim como também as das decisões feitas pelo presidente do Conselho Seccional, os recursos são para o próprio Conselho Seccional. Certo? Simples e fácil como tudinho na língua portuguesa. Bom, comentei também sobre subestabelecimento com e sem reserva de poderes, renúncia e revogação. Subestabelecimento com reserva de poderes é aquele que você guarda um pouco de poder para si. Então você passa poderes para o advogado fazer uma audiência, fazer um recurso e você paga separado para ele. Esse advogado, ele só cumpre aquilo, recebeu e não tem direito de cobrar honorários. E também você não precisa comunicar ao seu cliente que você passou alguns atos para um outro advogado fazer, porque você ainda que detém o poder para cuidar dessa causa.
No subestabelecimento sem reserva de poder, já não. Você tem que comunicar ao cliente, certo? E aí aqui você não guarda nenhum direito para si, você passa tudo para o outro advogado, então o outro advogado pode cobrar honorários. Rafael, mas se tiver no contrato, e se tiver no contrato que o cara, o subestabelecido pode cobrar honorários? Aí, pessoal, o contrato é a vontade entre as partes, aí obviamente que o advogado subestabelecido, ele vai poder cobrar honorários. Tá bem? Obviamente. Certo? A renúncia, quando o advogado não quer mais, mesmo não querendo mais, ele tem que cuidar do processo por 10 dias depois do aviso de recebimento, e a revogação é quando o cliente não quer mais. Aí eu acabei diferenciando honorários convencionais de honorários de sucumbência, só para você lembrar, né, que a convencionado é aquilo que você combinou com o seu cliente. É, uma dívida de 500 mil, você pegou 50 mil para você, é o honorário convencionado. O cliente vai receber só 450. O devedor, que deve 500, vai pagar 550. Por quê? Porque o juiz vai arbitrar 10% de sucumbência. Então, o advogado, ele recebe 100 mil, o cliente dele recebe 450 e o devedor paga 550. Essa é a sucumbência. A sucumbência é aquilo que o juiz arbitrou, o convencionado é aquilo que você combinou com a parte. Tá bem? Depois eu reiterei, gente, aqui um pouco sobre a incompatibilidade e o impedimento. Juca, por fim, virou gerente. Aqui nós também temos gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Falei que o juiz, promotor e membro do Tribunal de Contas são incompatíveis com a advocacia e os membros da mesa do legislativo também são incompatíveis com a advocacia. Os membros da mesa são incompatíveis com a advocacia, da mesa, tá? Não é todo o poder legislativo. O poder legislativo ele pode advogar. Ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. E o que sobrou, ele pode advogar, só não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Então, o professor de português que trabalha para o município, ele pode advogar em ações de aposentadoria contra uma autarquia federal. O professor de física, de física quântica, numa faculdade, numa universidade federal, ele só não pode advogar contra a União, tá? Mas ele pode advogar em outros locais, como por exemplo contra o município, contra o Estado. Agora, e se for um professor de direito? Não, professor de direito, pessoal, na Universidade Federal, ele vai poder advogar inclusive contra a própria fazenda que o remunera, que no caso seria a União ou a própria faculdade em si, né? Beleza? Ele pode advogar. Bom, gente, aqui nós temos o presidente, né? O presidente da República, os seus ministros. Eu estava comentando aqui que o presidente ele delega algumas funções. Inclusive, ele delega a função para prover cargos públicos quando vagos, para ministros, para advogado-geral da União e para o procurador-geral da República. Faça o seu post-it do PGR, que ele pertence ao 444. O 444 é muito importante, pessoal, porque o 444 ele pode fazer as ações do controle concentrado e também ele pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. Tá? O PGR pode fazer isso por quê? Porque ele está dentro do 444. O PGR também ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal, ele pede ao STJ, tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo, e ele pode prover cargos públicos, né? Ele pode também prover cargos públicos quando vagos. Gente, eu estava comentando aqui com vocês sobre o decreto regulamentar autônomo, que é uma forma de provimento de cargo também, né, desculpa, de extinção de cargos públicos que o presidente pode fazer. A extinção do cargo público o presidente pode fazer, o decreto regulamentar executivo está dando fiel execução à lei. Tá? O decreto regulamentar autônomo não está debaixo de lei. Ele é autônomo, não obedece a ninguém. Bom, aqui estava sobre as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Reiterando aqui, ADC, ADI, ADPF. A ADPF ela tem caráter subsidiário. Tá? O que significa isso? Significa que ela vai ser cabível quando não couber ADC e ADI. Por exemplo, a ADPF ela cuida de leis municipais, ó, coisa que a ADI não cuida. E a ADPF também cuida de leis que foram criadas antes de 88 e foram recepcionadas pela nossa Constituição. O Código Tributário Nacional é um texto muito bom, o texto material dele é muito bom. Só que ele deveria ter sido criado por meio de lei complementar, mas na época que foi criado, não tinha ainda a emenda constitucional de 69, então não tinha a previsão constitucional de maioria absoluta. Então ele foi criado como lei ordinária, mas recepcionado como lei complementar. Hoje em dia a gente aceita o CTN, ele é bom, só que alguns dispositivos não estão de acordo com a nossa nova Constituição. Então foi feita uma DPF contra o artigo 187, tá? Contra o artigo 187 do CTN, que diz que quando você não tem dinheiro para pagar todos os tributos, você tem que pagar igualmente os entes federativos, não é prevalecendo a União. Tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, não confunda isso, pessoal, com a prioridade do pagamento dos tributos. Contribuição de melhoria, taxa e impostos. Quando você não tem dinheiro, você paga primeiro a contribuição de melhoria, depois as taxas, depois os impostos. Isso é com os tributos. Tá? Agora, com os entes federativos, se você não tem dinheiro para pagar, a prioridade não é começando na União. Certo? Começa com quem, Rafael? Não começa na União, porque tem uma igualdade aí. Tá bem? Beleza, gente? Maravilha, simples e fácil, como tudinho em língua portuguesa. Continuando aqui em cima eu fiz a comparação, né? Da DPF, que tem caráter subsidiário, com o mandado de segurança, que também tem caráter subsidiário. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança são remédios constitucionais em que tem prioridade no julgamento nos tribunais. Primeiro, a prioridade fica nos habeas corpus, depois nos mandados de segurança e depois nos habeas data. Ou seja, habeas data, que você busca conhecer, corrigir e complementar um dado sobre a sua pessoa, também tem aqui prioridade no julgamento dos tribunais.
Só que o foco aqui da comparação era para você verificar, né, que o mandado de segurança também tem caráter subsidiário. Então, cabe mandado de segurança quando não couber habeas corpus ou habeas data em um direito líquido e certo. Né? Direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data é amparado pelo mandado de segurança. E aqui também, né, a DPF, ela vai amparar uma proteção ao preceito fundamental que não foi protegido pela ADC e pela ADI. Aqui, casos de brasileiros natos, pessoal, brasileiros natos, presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Aí eu comparei os casos em que nós não temos necessidade de brasileiros natos, são naturalizados. STF não é STJ, nem TRF, nem juiz federal. Mesa do Legislativo não é presidente da mesa, certo? E ministro de Estado da Justiça ou da Fazenda não é ministro da Defesa. Esses aqui têm que ser natos, os outros não têm que ser natos, podem ser brasileiros naturalizados. Também vimos aqui a vacância do chefe do Executivo Federal. Né? Você tem aqui os 4 anos do mandato. Se ficar vago, pessoal, né, nos últimos 2 anos, a votação é feita pelo Congresso Nacional em 30 dias. Se ficar vago nos 2 primeiros anos, a votação é feita pelo povo, diretas já, né? Se o cargo ficar vago 90 dias pelo povo, a votação é feita. O único sucessor é o vice-presidente, pessoal. Então, se o presidente morrer, quem assume o mandato inteiro é o vice. Agora, se os dois morrerem, quem assume? Substituem até a nova eleição o presidente da Câmara ou do Senado ou os ministros do STF, eles vão substituir, tá? Até a eleição ser realizada. Aqui foi um comentário que o legislativo ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, tá? Não tem limite. Agora o executivo somente uma reeleição. Só que se for uma reeleição para o mesmo cargo, ele não precisa renunciar 6 meses antes do pleito. Agora, se ele renunciar para outro cargo, né, aí tem que renunciar 6 meses antes do pleito. Por exemplo, um prefeito que quer virar um governador ou um governador que quer virar presidente da República. Tá bem? E aqui um comentário que eu fiz, pessoal, fiz comentário aqui no canto direito sobre a idade das posses. Você já sabe, 35, 30, 21, 18 é a idade da posse menos o vereador que tem que ter idade na data do registro da candidatura, certo? Aqui, sobre o empréstimo de competência, né? O juiz estadual ele tem um pouco de competência dada pela Justiça Federal. Então, se você entra com a ação na Justiça Estadual e perde, isso aqui também muitos alunos erraram, tá? Você entra na estadual, mas se você perder, o recurso é para a Justiça Federal. E temos o desmembramento, pessoal, desmembramento de municípios e de estados. O desmembramento, pessoal, é diferente de estado de secessão. Eu acabei não comentando ontem, tá? Estado de secessão é quando um estado ele quer deixar de fazer parte daquele país. Lembra que eu comentei com vocês que alguns estados contribuem, eles mandam muito dinheiro para a União, né? Para a União, e aí volta para eles não volta tanto quanto eles mandaram. Por isso que eles acabam não concordando com alguma distribuição que é feita, né, pela repartição de receitas aqui no Brasil. Olha só, cada ente federativo recebe um pouco da receita que foi arrecadada, mas não recebe às vezes o mesmo tanto que ele arrecadou. O estado de São Paulo arrecada muito. Então, quando ele manda para lá, a hora que distribui igualmente para os outros estados, ele acaba não gostando muito, porque não volta tanto para ele quanto ele mandou para cima, certo? Então, eles acabam pedindo a secessão. O Brasil não aceita estado de secessão. O Brasil não aceita estado de secessão, que é separar, né, o ente federativo para que ele se torne outro país. E eu comentei o desmembramento aqui, né? Desmembramento de municípios e de estados. Tem que ter plebiscito em ambos os casos, estudo de viabilidade social tem que ter no município, no estado não precisa. O prazo para desmembramento, o prazo para desmembramento de municípios na verdade, tem que ser estabelecido por meio de lei complementar, né? A partir de 2007, e para esse desmembramento de estado não precisa de lei complementar, tá bom? Sobre estado de secessão, pessoal, é importante prestar atenção, porque eu não falei sobre intervenção federal ainda, mas depois eu comento, tá? A União, nesse caso, se um município quiser se tornar um outro país, tá errado, que ele não pode. Mas a União não pode intervir nesse município. Por quê? Porque a União não intervém em municípios. Certo? Depois a gente aprende um pouquinho mais sobre intervenção federal. Foco, força e fé. Fala depois de muito estudo. Um beijo do Mago. E você não tá curtindo, hein? Não deixa de curtir. Vamos que vamos.